O que está em jogo nesse processo é a alteração da Lei 4.771, de 15 de setembro de 1965, que criou o Código Florestal Brasileiro. Ele é considerado por muitos técnicos e produtores rurais como um código antiquado. Na tentativa de alterar esse código, foi criado em junho de 2008 o Decreto 6.514, que regulamentava a Lei de Crimes Ambientais. Esta nova lei causou grandes discussões tanto no Congresso Nacional como entre os ministros. As medidas da nova lei foram tão duras que previam, entre outras coisas, expropriações sumárias e multas de até 50 milhões de reais aos infratores. Estas medidas causaram um racha entre os ministros Carlos Mink, do Meio Ambiente, Reinaldo Stefanes, da Agricultura, e Guilherme Cassel, do Desenvolvimento Agrário. Em seu lugar, surgiu o Decreto 6.686, que aumentou para um ano o prazo de averbação da reserva legal e, na prática, concedeu anistia aos proprietários que receberam multas e sanções do Decreto 6.514. Segundo o Código Florestal em vigor, 20% da área de cada propriedade rural deve ser de reserva legal. Na Amazônia Legal, a exigência é de 80%. Em área de cerrado, dentro da mesma Amazônia, fica em 35%. As áreas de preservação permanente também estão em discussão no momento. De um lado, ambientalistas e do outro, ruralistas se debatem nas comissões da Câmara Federal para chegar a um acordo para a aprovação do novo Código Ambiental Brasileiro. Segundo o ministro Reinaldo Stefanes, existem 5 pontos básicos que precisam ser resolvidos para que não se inviabilize boa parte da agricultura brasileira. Ele cita alguns. A questão fundamental a ser mudada é você manter a atividade agrícola em áreas consolidadas de encostas, topo de morro e várzeas, que no momento está proibido, mas é ali que se pratica a agricultura já em alguns lugares secularmente. Nós também precisamos somar a área de preservação de beiras de rios, de nascentes com a área de reserva legal, ou seja, quem tem que gastar 20% da sua área para preservar a beira de rio não precisa fazer a reserva legal. Tá? Um terceiro item, quem não consegue fazer a reserva legal na sua propriedade, que possa fazer isso em outra bacia ou às vezes até fora do estado, porque tem alguns estados como o Paraná, não tem como fazer isso dentro do Paraná. Porque lá nós teríamos que diminuir 4 milhões de hectares em produção, ou seja, 15 milhões de toneladas, e milhares de pequenos agricultores perderiam a sua capacidade de produzir. Então, que isso pudesse ser feito fora do estado. E o quarto item, e como eu disse, são muito mais, mas vamos dizer, o quarto item que é importante é você não punir o agricultor por aquilo que aconteceu antes da lei existir ou por aquilo que aconteceu sem ele saber que ele tinha aquelas obrigações. Então, quando hoje tenta regularizar a sua situação, ele já é punido de antemão. E as punições são muito fortes, às vezes chegam a ser até confiscatórias. Segundo Stefanes, as mudanças no Código Florestal são imprescindíveis para que 1 milhão de produtores não tenham que ser retirados de sua atividade. O Brasil tem hoje 280 milhões de hectares de terras aproveitáveis, 200 milhões para a pecuária e 80 milhões para a agricultura. Com a nova legislação que está em discussão, segundo o ministro da Agricultura, 100 milhões de hectares terão que ser retirados deste total por força de determinações de proteção ambiental, como quer o Ministério do Meio Ambiente. Segundo a Embrapa Monitoramento de Satélite, 50% do Brasil está em posse da sociedade. Em termos legais, apenas 29% pode ser efetivamente ocupado. Consideradas as unidades de conservação, reservas legais e áreas de preservação permanente, 71% do território destina-se a minorias e preservação ambiental. Muito pouco sobra para o agronegócio, o carro-chefe da nossa economia, defendem os ruralistas. A produção no país é a grande e única responsável pelas nossas exportações e pelo superávit. Ou seja, todas as reservas acumuladas de riqueza no país, 100% vem do agronegócio. Outra coisa muito importante
do país que difere de outras regiões do mundo, inclusive os nossos legisladores e os nossos ecologistas têm que estar atentos, é pelo seguinte, que no Brasil se planta muito sem ter necessidade de irrigação. Então, é uma forma também de se preservar o meio ambiente. Você não está usando o nosso potencial hídrico para irrigar, enquanto outros países, em outras regiões, qualquer produção existente, como nos Estados Unidos, vem e se usa muito o potencial hídrico. O Código Florestal brasileiro tem que ser mudado, porque não é possível a produção, o alimento ser relegado à conservação do meio ambiente. O que eu defendo é produzir com conservação ambiental. O que a gente pode é aumentar sim a produtividade, já existem pesquisas que mostram isso, que qualquer produtor rural, com um pouco mais de incentivo e tecnologia, ele aumenta a sua produção sem necessariamente aumentar o desmatamento da sua área. Você pode muito bem consorciar a floresta nativa com a produção para monoculturas de outras espécies. Então eu penso que você não precisa destruir a floresta nativa, você pode consorciar esses plantios, a gente já tem exemplos disso que vem dando muito bom resultado. Em outras regiões onde você possa usar melhor essas áreas, porque muitas partes estão devastadas. O que a gente precisa, acho que na grande essência da coisa, é como potencializar a parte que já está devastada do Brasil sem necessariamente comprometer o pouco que ainda resta. O ministro Reinaldo Stefanes, por onde anda, tem pedido à união da classe produtora rural e dos políticos para que o novo Código Ambiental não seja também um retrocesso em nome da preservação. Aos políticos, tem pedido apoio e dado a cada um uma lição de casa. Nós estamos estudando todo o manancial de informações que foi repassada pelo Ministério e acredito que nós vamos nos encaminhar para a realização de uma audiência pública onde será travado o primeiro debate na Comissão de Agricultura sobre a reforma do Código Florestal. A senadora e presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Cátia Abreu, defende o desmatamento zero na Amazônia, desde que sejam regularizados a questão fundiária, os passivos ambientais e o pagamento pelos serviços de manutenção e conservação da floresta aos proprietários rurais. Pois, segundo ela, os produtores não têm condições de arcar sozinhos com o ônus de preservar e ter parte de sua propriedade reservada para o bem de todos. O ministro da Agricultura defende também que os produtores rurais recebam pela preservação e defende a proposta de que eles podem fazer isto também fora de sua propriedade, ou comprar de quem tem florestas excedentes, ou até ajudar na manutenção de florestas públicas, como compensação, cabendo ao governo estabelecer um valor por hectare para esta preservação. Com um pensamento diferente, mas aberto ao diálogo, está o ex-diretor-geral do Serviço Florestal Brasileiro, Tasso Azevedo. Se for possível engajar numa nova discussão, que seria a construção de uma política nacional de florestas, como nós temos a política nacional de águas, como nós temos a política nacional energética e todas as políticas setoriais, que organizam o Estado brasileiro, já nas bases da nova Constituição, em que a gente tenha diretrizes e objetivos claros para a gestão de florestas, que tenhamos o sistema de governança bem definido, a estrutura de governança, o Conselho Nacional de Florestas, que tenhamos as agências específicas para tratar disso, e que tenhamos os instrumentos todos definidos, então os instrumentos de compensação ambiental, de pagamento por serviços ambientais, de financiamento específico, etc. Se você tiver isso bem definido, aí nós podemos discutir a questão de ter ou não ter reserva legal, etc., porque isso passa a ser irrelevante, porque a discussão vai estar ordenada a partir de objetivos muito claros de manutenção e conservação das florestas no Brasil, que é essencial para que o negócio de floresta ele possa existir a longo prazo.